Boa noite, tudo bem? Como vão todos vocês? Hoje nós vamos falar de liderança sistêmica com meu amigo grande Coronel Reginaldo. Sistêmica. Boa noite, vamos chegando. Eu sou o Diógenes Marques, nós estamos aqui só esperando o nosso Coronel Reginaldo. Nós falamos de liderança sistêmica. Toda segunda-feira eu promovo aí as lives Fique Bem na Liderança, para falar mesmo com líderes, a formação de lideranças, de todos os formatos, todos os momentos. Olha, o nosso convidado aqui já chegou, já vamos aqui, já está aceitando ele. Já chamei, vamos ver se ele vai estar aqui. Enquanto isso, vamos mandar alguns aviãozinhos. Olha, o Reginaldo já chegou. Boa noite, meu amigo. Como é que você está, Didi? Boa noite, grande coronel. Tudo bom, meu querido? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite a todos os presentes na nossa live. Muito excelente. Boa noite. Que bom. Só fazendo uns convites aqui, coronel. Só um minutinho. Mandar para o pessoal aqui. Pois não. Eu ia também mandar um monte de aviãozinho, mas não deu tempo de convidar. E espero que o pessoal esteja ligado aqui. Mas é esse mesmo. Aí vai aparecendo, vão aparecendo as pessoas aqui com a gente, não é mesmo? Sim, com certeza. Que ótimo. E aí, meu amigo, como que você está? Me conta. Graças a Deus, tudo bem, tudo sob controle, na paz, na graça de Deus. E com saúde, que é o mais importante. Aí, tá vendo? Olha só, maravilha. Agora, de saúde o senhor pode gozar bastante, né? Graças a Deus, né? Tem que agradecer a Deus sempre. Tá melhor do que muitas pessoas aí, não é mesmo? Olha, a Mariana está aqui com a gente, Janaína também, olha aí. Olha, Mariana. Boa noite, muito excelente. A tá fazendo uma mentoria comigo, né? Comigo assim, eu e ela, nós estamos fazendo com um amigo nosso, né? Nós estamos trabalhando no lançamento de um curso digital, né? Ótimo. Um curso online. Vamos lá, estamos batalhando. Tem que batalhar, tem que ir para cima, né? Isso, olha aí, Mari. Hoje mesmo, pela manhã, eu já estava falando de proatividade. Perfeito. Então, é justamente isso. O líder ele tem que ser proativo, tem que ir para cima. Já partiu para outra coisa, ele já tem que pensar. E é uma liderança 5.0, né, comandante? Porque nós estamos falando agora da era digital, não é mesmo? É verdade. Então, assim, na verdade, já era feio. Mas agora nós precisamos mudar mesmo, né? Tudo, né? Sim, é verdade. O líder, na verdade, Didi, ele tem que estar sempre pensando à frente, né? Não sei se o pessoal da sala sabe, mas eu e Didi, nós fizemos o Business Executive Coach com a Magda de Paula, né? Grande treinadora. Isso. E uma coisa que ficou bem característico é que eu falava que o mundo corporativo se assemelha muito a um campo de batalha. Embora as pessoas não gostem muito dessa analogia, né? Mas, na verdade, eu acredito que seja assim mesmo. É um campo de batalha. Cada dia, uma nova guerra a ser vencida. E dentro desse cenário, o líder ele tem que estar sempre pensando à frente, tem que estar um passo à frente do adversário, vamos assim dizer. Também é um termo que alguns não gostam de usar, né? O adversário, mas a outra equipe ou a outra empresa, vamos chamar assim. Mas, enfim, tem que estar pensando à frente. Nesse cenário digital, né? Mais ainda, porque a velocidade das mudanças, das transformações,
a tecnologia está avançando a passos, né, extraordinários, numa velocidade incrível, né? E o líder tem que acompanhar tudo isso. Precisa, né? Precisa mesmo. E como o senhor falou, né? O líder precisa estar muito à frente, né? E eu acho que foi por isso que nós nos encontramos, né, professor? Então, vamos falar assim. Por que eu chamo ele de professor, gente? Quando eu conheci, né, o coronel, né, Coronel Reginaldo, né, então aqui da Infantaria do Exército Brasileiro, e nós estávamos no treinamento, um treinamento de business, então nós estamos falando de corporativo, de empresas, né, aquele todo o processo. Olá, Nicole, boa noite. Nicole aqui também, Luiz, meus alunos, olha só que ótimo. Show de bola. Boa noite, Nicole. E aí, nós estamos, né, estávamos lá no treinamento, numa divisão de equipes, e aí o comandante estava ali no nosso time, e quase ninguém sabia que ele era comandante, né, nem do coronel, né, do Exército. E ele estava ali, tranquilo, e aquela simplicidade dele começou, na verdade, não contagiar só o meu time, mas contagiar também os outros times, né? As pessoas começaram a perceber isso. E eu gostei muito de uma frase, assim, tem duas frases que o comandante ele fala bastante, né, aqui para nós, né? A Mari falou, sou fã do coronel, é isso mesmo, Mari, assim, todos nós ficamos fãs dele também lá no treinamento, né? E ele falou duas frases que elas, assim, ficaram comigo por diversos treinamentos até, porque eu fiquei falando, eu conheci um senhor que me ensinou muito, né? Em uma semana, ele me ensinou um treinamento todo em uma frase. Foi a frase final. Foi assim. Ele chegou e falou: um líder nasceu para servir, porque senão não. Um líder nasceu para servir, senão não serve para nascer. Um líder nasceu para servir, senão não serve para nascer. E essa frase ficou muito forte. Inclusive, eu repito ela em todos os treinamentos, sabe, coronel? Todos os treinamentos eu falo, aprendi isso com o coronel. Eu também sou da mesma linha do senhor, não sou do Exército, mas eu sou um amante da estratégia. E né, por trabalhar com e estudar liderança, né, buscar sempre esse estudo da liderança, quando nós estudamos estratégias, e aí, mesmo que alguém não goste, né, coronel? Tudo bem. Então, gente, para quem não gosta, nós precisamos entender que algumas coisas, mesmo que a gente não goste, a gente vai ter que vivenciar com isso, a gente vai ter que viver com isso, né? As estratégias vêm muito do Exército, então, assim, sou professor de História, se nós formos buscar, olá, Tuti, grande Tuti, é isso mesmo, querido, olha, está aqui conosco toda segunda-feira também, que ótimo. Vamos falar de liderança aqui sistêmica, hein, Tuti? Pessoal, podem fazer suas perguntas, coloquem no chat aí as suas dúvidas, que nós vamos estar buscando responder. Se não conseguir responder hoje, a gente faz um vídeo depois ou manda uma resposta, né, Coronel? Com certeza, Didi. Mas olha só, quando a gente estuda liderança quando o ser humano já nasce, porque o ser humano já nasce líder, ele só talvez não aguça, não desenvolve essa competência dele, né? Mas é fácil nós percebermos isso. Quando uma criança, um bebê, ele entende que chorar ele consegue algo da mãe, ele usa isso como uma ferramenta, uma arma de liderança, né? A favor dele. Mas nós sabemos aí que a liderança é mais do que isso. E aí a gente pode pegar desde da época antes de Cristo, nós podemos pegar igualzinho, né? A gente pega aí Júlio César, a gente pega, né, outros, né, grandes, né, da liderança aí, e aí nós vamos perceber que caminho é esse. E nós vamos chegando até o dia de hoje. Quando a gente fala de mundo VUCA, não é mesmo? Mundo BANI, onde nasceu o mundo VUCA? Vendo depois de uma Segunda Guerra Mundial, também nas Forças Armadas do Exército, né, americano, também trabalhando nas estratégias. Quando a gente fala de uma liderança, né, Shakti, de uma liderança também do samurai, não é mesmo? Então, é o quê? É a arte da guerra. Então, é a arte da guerra, né? Mas é isso aí, ó, comandante, já veio uma pergunta. Olha, a Mariana perguntou aqui, ó, o que seria, então, liderança sistêmica? Vamos começar com essa, então. Vamos então, Didi. Mariana, boa noite, minha querida. Muito bom tê-la conosco aqui na nossa live. Inclusive a Paula. A Paula também é uma grande estudiosa de liderança, está lá em Fortaleza,
está sempre nos acompanhando, sempre trazendo boas mensagens, boas ideias. Bom, Mariana e todos presentes aqui na live, eu comento muito da liderança sistêmica, porque com alguns amigos e amigas que eu vou conversar, eles se prendem muito à questão da liderança, tá presa ali ao mundo corporativo, empresarial, ao ambiente de trabalho. E, na verdade, no meu ponto de vista, depois de alguns anos, vendo na prática o que dá certo, o que dá errado, então, é gostoso estudar a liderança, vários ícones mundiais, vários mitos mundiais da liderança, mas eu confesso para vocês, quando eu estudo isso e lembro de cada fato, mas milhares de fatos em mais de 30 anos de exército ali, muitas vezes em situações de extremo risco, né? Risco de morte e tudo mais, aí eu vejo realmente que dá certo, né? E a liderança, eu falo assim, ela é sistêmica por quê? Porque você aplica ela no trabalho, nesse ambiente empresarial, sim, dentro dos quartéis, com aqueles, no quartel nós temos uma hierarquia, fica até mais fácil ser comandante e chefe do que ser um líder, mas também exige grandes níveis de liderança, mas também fora do ambiente de trabalho, nos grupos sociais, grupos de amigos, grupos religiosos e principalmente na família, que às vezes nós esquecemos da vertente da liderança que tem que ser praticada no seio familiar, marido, esposo, os filhos. E o Didi ele foi muito feliz com uma observação aí, quando ele comentou sobre, meu amigo, você permita me chamar de Didi, viu, gente? Porque lá Pode, querido, no nosso isso mesmo, nós treinamento eu estamos entre chamava de amigos. Didi. Então eu vou continuar com o meu hábito. E olha, gente, faz um tempo que a gente não se falava. Foi assim, nós fizemos o Business Executive Coach em 2019, não é isso, Didi? Meados de 2019, né? Então já fazia um julho de tempo. 2019. E agora de volta, né? Ao contato. Eu fiquei muito feliz. Então, Didi, você comentou aí uma criança, né, um bebê, quando ele percebe que quando ele chora, consegue atrair ali a atenção da mãe e ele conquista o que ele quer, tudo mais, e ele exerce um certo tipo de liderança nisso daí. É exatamente isso. Uma hora é a mãe que está sendo a líder do grupo familiar, outra hora o pai, outra hora às vezes é um filho que é mais velho, mais novo, mas sim, a gente se preocupar com a aplicação de princípios de liderança em todos os grupos, principalmente na família, né? Porque se a gente não dá atenção àquela história do servir, né? Como eu comentava lá no business, se nós não servimos ao grupo familiar, pode ser que a gente vá desmotivando e vá perdendo alguns desses componentes, né? Por vários fatores. Então, a liderança sistêmica, eu acredito muito nisso, ela sendo aplicada em todos os grupos, não só no ambiente de trabalho, né? É isso. Sim. E dentro de uma corporação também, Coronel, pensar assim, também me permite também te chamar de Reginaldo, Fica à viu? vontade. A gente ficava lá mais esperado. Toda vez a gente só falava Coronel, né? Porque era mais legal, Coronel. Mas pensando também numa corporação, né? Seja uma empresa, uma organização, uma escola, né? A sua casa, né? Pensar também sistêmico tem muito a ver também com não assim, nós precisamos olhar as partes, né? Individuais, não é mesmo? Sim. Olhar cada um na sua individualidade, mas perceber também o todo, né? Porque senão a gente fica só olhando algumas colunas, né? Alguns blocos e não consegue olhar o todo, não consegue. O senhor falou de futuro, né? A gente não consegue planejar um futuro, prever. Eu lembro que o senhor falou muito de estratégia, né? Até mesmo o senhor aqui é especialista em estratégia, né? E né, dessa questão de salvar, de estar ali pensando, né? Como que é isso, né? Pensar sistêmico assim na estratégia? Olha, Didi, inicialmente, você pensar estratégico, preocupado com foco onde se quer chegar. Vamos considerar aí a empresa, o trabalho. Então,
O líder, sim, ele tem que estar com a missão, com a meta que ele tem que atingir na cabeça. Então, isso não deixa de ser estratégico. O grupo, naturalmente, pessoal, cada um dos integrantes, cada um dos liderados tem um perfil, tem um dom, tem uma facilidade e tem aqueles comportamentos que são positivos e tem também comportamentos limitantes. E como o Didi falou, um líder, ele vai conhecer o liderado na essência, vai conhecer profundamente quais são as metas que ele tem, até mesmo problemas que ele enfrenta, né? Aquelas interferências que podem atrapalhar no cumprimento da tarefa. Aí ele está vendo ali por partes. E depois ele vai diminuindo essas interferências, potencializar aquilo que tem de positivo no grupo, ele vai unir. É como se fosse uma orquestra. Ele vai utilizar naquela individualidade o que cada um tem de bom, vai juntar para cumprir aquela meta. Então, ele vai convencer aquele grupo, unindo as habilidades, as capacitações do grupo, as capacidades, para cumprir a meta. Então, ele tem que saber fazer esse arranjo, né? Ele tem que saber juntar o grupo, unir o grupo para cumprir a meta, sim. Com certeza sistêmico também nesse sentido, Didi. Isso seria a essência desse líder de alta performance, como também a Paula que pergunta, né? Fala um pouco das habilidades dessa liderança sistêmica. Isso tem a ver com a sua essência de ser um líder de alta performance? Didi, vou falar uma coisa para você que é bem interessante, né? Eu estava lendo isso foi o ano passado. Estava lendo uma reportagem na internet que foi feita por uma grande empresa e chegaram à conclusão que 95% das pessoas no Brasil não estavam capacitadas a liderar. Um dado bem interessante, é assustador até. Vez por outra eu comento. E aí talvez venha de encontro ao que a Paula perguntou, viu, Paula? Obrigado por tua pergunta. O que acontece? Primeiro, um líder ele tem que saber qual é a base da liderança. Onde é que ele vai firmar o pé? É um alicerce. Tem um alicerce e uma estrutura. A partir dali, ele constrói a liderança. E eu costumo falar, Didi, Paula, que a primeira coisa que um líder tem que ter, a condição básica assim, para realmente liderar, para construir essa base, é gostar de pessoas. Que ótimo. É básico. Por quê? Olha só, é uma coisa muito, muito, muito ali original, é pontual. Porque, veja bem, Didi, pasme, cara. Eu sei que você não sabe, porque isso eu não comentei lá e você não deve ter perguntado para nenhum militar. Aí, em Uberaba, né, que você está em Minas. Uberaba. Isso mesmo. Olha, Didi, talvez você não tenha perguntado para ninguém, mas o manual, nós temos um regulamento chamado RISG, Regulamento Interno dos Serviços Gerais no Exército. E lá no RISG, um dos artigos fala assim, todo comandante, chefe, diretor, ele precisa conhecer bem o seu comandado. Perfeito. Então, um tenente, um sargento, um tenente que comanda pelotão, um sargento que comanda grupo de combate, ele chega ao ponto de visitar a família dos soldados que incorporam, para conhecer, para saber quais são as dificuldades, o que pode atrapalhar o soldado no cumprimento da missão. É uma coisa bem interessante. Para mim, é um dos princípios de liderança. Aí você vai falar assim, mas espera aí, coronel, nem todo militar gosta de pessoas. Tem uns caras que são meio turrão, cabeça dura e tal. Pode ser, isso é uma estereotipagem, né? Para falar a verdade, Didi, se você for ver o histórico do povo brasileiro, de uma maneira geral, não é do militar. O povo brasileiro, ele tem uma vertente humana muito grande. Sim. Ele tem uma vertente assim de se comunicar, de pertencer aos grupos, de evitar conflitos. A maior parte da nossa população é assim. Quando você vai ver o histórico dos militares em campanhas internacionais,
você vai ver que por onde o Brasil passou pelo mundo, todo mundo ama. Você vai ver que hoje, você vai lá na Itália, coisa que ocorreu em 1945, 44, 45, ainda hoje algumas cidades diariamente fazem o hasteamento da bandeira brasileira na cidade. Tem cidade que as crianças, no dia 8 de maio, que é o dia da vitória, cantam a canção do expedicionário brasileiro. Eles consideram o Brasil como heróis. Tem senhores que contam histórias, senhores e senhoras que estavam cercados, iam ser assassinados pelos alemães e os brasileiros chegaram para salvar e eles devem a vida. É uma prova de amor muito bonita. E por onde o Brasil passou, tive a oportunidade de ir na missão do Haiti e eu via lá, pessoalmente, as pessoas criticam muito, às vezes, a missão do Haiti, o que o Brasil estava fazendo lá, com muito problema aqui, mas você vê o povo falando assim, obrigado por salvar as nossas vidas, né, por conta das matanças que tinham das gangues, e o brasileiro era um dos poucos países, ou um dos poucos povos, que simplesmente tinham compaixão do povo haitiano, que tratavam com humanidade. Então, é do nosso perfil de brasileiro, né? Onde se conclui que, realmente, essa questão de você se preocupar com a tua equipe, com os integrantes da tua equipe, com os teus liderados, é um fator primordial. Como é que você vai realmente se interessar, Didi? Como é que você vai conseguir ter uma conversa de qualidade, com um estado de atenção focada ali, né, se concentrando no que a pessoa está te falando, se você não gosta de pessoas, né? Então, é desafiador. A pessoa vai estar ouvindo, mas a cabeça vai estar tendo um diálogo interno, vai estar pensando na próxima reunião, nas metas que tem que cumprir. Então, eu falo, realmente, a base, o princípio é esse. Tem que gostar de pessoas. A partir daí, tem que desenvolver um alicerce. Agora, é claro, porque eu falo assim, Didi, a tecnologia está avançando a passos largos, né? E o líder, ele tem que ver à frente, ele tem que visualizar as encruzilhadas. Nós temos nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, uma técnica que a gente chama monitoramento de RIP, região de interesse para a inteligência. A gente já visualiza onde o inimigo pode atuar e já vê lá como seriam os indícios dessa atuação e monta uma matriz de sincronização de apoio à decisão. Porque se ele fizer isso, eu faço aquilo. Você antecipa as ações do inimigo. E para o líder fazer isso, ele está sempre antecipando cenários, ele primeiro tem que saber como ser líder. Senão, gente, não tem condições. Ele vai estar antecipando cenários, mas vai estar pecando na base da liderança. Por isso que conceitos básicos ele não pode pecar, ele tem que conhecer. E a liderança sistêmica, eu trabalho muito isso. Já que, em tese, 95% das pessoas, mesmo estando num cargo de liderança, uma função de liderança, não sabem exatamente como conduzir, vamos primeiro ensinar a base. Aí depois a gente fala, olha, e agora nesse cenário? E na pandemia? Né? Aí a gente desdobra os vários cenários que podem ser encontrados, né? Os desafios que ele pode se deparar. Olha, o senhor falou duas palavras aí que eu até anotei aqui. Eu anotei duas palavras que até escrevi a respeito disso. Hoje eu escrevi a respeito de amor, né? Que um líder ele precisa amor, e eu falei, e esse ano eu vou falar muito a palavra amor mesmo, não vou trocar, não vou colocar, substituir a palavra, não, é amor, né? Claro, aí até coloquei a carta aos Coríntios 13, para que o líder possa entender o que é o amor, né? Porque todo mundo tem amor na empresa, amor pelo outro, todo mundo acha que é relação sexual. Não tem nada a ver, né? Não é isso. Amor é realmente o respeitar o outro. O senhor falou a palavra compaixão, né? Se nós não temos compaixão, como que nós ajudamos? Como que nós vamos estar presentes? Como que nós vamos acolher, não é mesmo? Esse período de pandemia, né? Os líderes o líder precisou acolher a sua equipe e também ser acolhido, né? Se acolher, tem muitos pontos aí. Um filme também, não sei se todos aqui conhecem, se não assistiu, eu creio que já assistiram, mas tem quem não assistiu, um filme que fala muito também de exército e fala muito de amor
propósito, né? Porque o comandante está falando muito aqui, ó. O líder tem que saber o que ele quer, né? Ele tem que saber o que ele quer. É o livro, ou o filme Até o Último Homem, né? Então, esse filme Até o Último Homem, eu acho ele fantástico, né? É uma história real. E eu também, comandante, o coronel, eu fui formado, né, pelo Paulo Storani, do BOP. Então, ele, né, o treinamento é de alta performance. E não vou comentar nada como foi, não, mas brincando, mas ele fala, né, uma coisa que o senhor falou mesmo, né, é muita de compaixão e de humanidade. Uma das provas do BOP, né, e assim o Exército também tem suas provas, também não estamos aqui para questionar nem nada, eu sou apaixonado com isso, a alta resistência, mas pensando nisso, 5 horas da manhã tinha que entrar no Rio, né? E aí tem que ficar lá no Rio, 2 horas no Rio, aí você já imagina, né, o teste deles lá, tudo bem. E aí ele falava, como que sobrevive? Aí ele falava, gente, muitas pessoas, assim, como sobrevive, como não desiste, né? Como não desistir? Falava, era fácil, era só todo mundo se abraçar. Se todo mundo se abraça, né, esse calor humano diminui a energia, porque eu estou em grupo, estou junto, né? E aí né, nós temos aí o nosso grupo. E assim o grupo se mantém, né? E aí o grupo sobrevive, o grupo, né, avança e o grupo vai para frente, né? Agora, o senhor falou uma coisa, o senhor falou de compaixão e amor. Isso tem a ver com esse autoconhecimento, desenvolvimento do líder? Essa inteligência emocional dele? Como que é? Porque, assim, eu queria te fazer uma pergunta, olha, qual a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento da liderança? Bom, Didi, obrigado pela pergunta. Pessoal, assim, o autoconhecimento, ele é de vital importância, ele transcende, né? Transcende para que você chegue nesse nível do amor, da compaixão, do se importar com o teu liderado na essência, você servir ao teu liderado na essência. Mas eu sempre comento, não confundam, não é um servir assim de ser bom moço, de fazer tudo que o teu liderado quer, não. É você conhecendo o teu liderado, você identificar exatamente os pontos onde ele precisa desenvolver para crescer, para subir níveis. Né? Então, é essa a questão. Só que para você fazer isso, você tem que trabalhar primeiro você. Daí a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vem de estudos ali do Freud, do Jung, que eles chegaram à conclusão que o ser humano, de uma maneira geral, ele só conhece 10% do que ele é, dos comportamentos que ele apresenta. 90% ele não conhece, a não ser que ele tenha feito algum processo, treinamento de autoconhecimento. Se ele não fez, a chance dele apresentar vários comportamentos que ele não percebe é muito grande. Claro, tem nesses 90% comportamentos positivos, mas tem comportamentos que às vezes atrapalham. Por exemplo, um líder que às vezes ele é mais para frente, da ação, autoritário, ele pode apresentar alguns comportamentos que limitam. Ele pode ser arrogante, prepotente, achar que ninguém faz mais rápido que ele, que ninguém faz melhor. E isso atrapalha o desempenho do grupo. E Didi, eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu, com mais de 30 anos no Exército, enfrentei uma situação semelhante de um companheiro que se achava o dono da verdade e arrebentava a equipe dele, porque ninguém tinha ideia melhor, porque ninguém sabia mais, as outras ideias eram completamente desnecessárias, não faziam sentido. E o que acontecia? Ou melhor, o que aconteceu? A equipe dele ficou completamente desmotivada, inclusive com alguns liderados que tinham medo dele. Quer dizer, é a pior situação. Então, onde é que entra o autoconhecimento nesse cenário? O autoconhecimento ele entra para que o líder possa identificar esses comportamentos positivos, para que ele possa potencializar, e identificar também quais são os comportamentos negativos, ou melhor, limitantes, que atrapalham o desenvolvimento dessa liderança servidora, uma liderança que vai inspirar. Então, quando ele identifica, ele tem na mão uma ferramenta. Bom, agora eu já identifiquei, eu vou trabalhar para mudar
esse comportamento limitante, transformando num comportamento positivo. Perfeito. Então, com base nisso, ele vai trabalhar o que eu chamo o seguinte: se você quer liderar alguém ou algum grupo, lidere primeiro você. Então, ele vai liderar ele. Opa, depois que ele liderar ele agora eu posso passar. Eu sempre falo do autoconhecimento nesse sentido. Olha só, como é que você vai aceitar o outro, ou compreender o outro, ou amar o outro, se você não se aceita, não se compreende e não se ama? É incoerente. Então, se você quer liderar, lidere primeiro a si mesmo. Como é que faz isso? Autoconhecimento. Então, ele trabalha o autoconhecimento para identificar. E veja só, Didi, são 90% dos comportamentos, em tese, nós desconhecemos, nós não identificamos. Eu até brinco, falo assim nos treinamentos, falo, olha, gente, às vezes você abre espaço para o teu liderado falar um pouco de você. E aí, como é que você achou tal? O cara fala assim, pô, coronel, é muito legal, o senhor é muito vibrador, mas o senhor fala muito alto. O senhor grita. Aí eu falo assim, gente, às vezes, quase sempre, o liderado ele está certo no que ele fala. Agora, se você tiver dúvida, pergunte em casa. Eu falo assim, ó, eu chamo minha esposa Lia, né? Eu chamo de gatona, né? Meu amigo, pergunta, chama de quê? Chama de amorzão, tal. Pergunta à esposa. Você que é esposa, pergunta ao marido, né? Quando você pergunta, vem cá, amor, vem cá, gatona, eu falo alto, é? Ah, cara, se prepara para ouvir. Porque normalmente a esposa, quando recebe uma oportunidade dessa, ela fala assim, olha, fala, e aí ela já lembra um monte de fatos que ocorreram nos quais você demonstrou esse comportamento. Ó, lembra naquele dia você não sei o que, lembra naquele... Vixe, Maria, só Jesus na causa. Não, obrigado, obrigado. Eu já nem pergunto mais, né? Pronto. Não, já entendi. Então eu vou corrigir logo esse negócio, né? Aí tem um processo para correção. É isso aí, Didi. Sim. Mas o senhor falou do comportamento, eu gostei demais do senhor falando do que nós somos, né? Do comportamento que nós estamos dentro do meio empresarial, né? Quando nós estamos atuando, também o nosso comportamento em casa. Na maioria das vezes é o comportamento também na sociedade, Sim. não é mesmo? Isso me lembrou muito, né? O livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos Altamente Eficazes, né? Que fala da autoliderança. É justamente isso, que nós somos essa única pessoa, não é mesmo? E aí esse comportamento ele vai nos acompanhando. Hora ou outra vai aparecer, nós vamos estar, né, falando algo, não é mesmo? Então, gente, fica a dica aí, ó. Se quiserem saber um feedback genuíno, pergunte para a esposa e para o marido. Se não quiserem saber, não pergunta para a esposa e para o marido, né? E de bobo. É bem assim mesmo. Porque não tem pessoas que, né, nos conhecem melhor, né? Então, realmente, o que nós fazemos na nossa casa, né, a gente leva para a empresa. E ter a liberdade para falar, né, Didi? Tem, talvez, né? Tem uns que não têm liberdade, né? Aí justamente ele compreende, né? Nem em casa ele está dando liberdade, não é mesmo? É verdade. Ele está sendo ausente, né? Tem muitos caminhos aí, né? O líder, que, né, ele fica ausente também, se dedica a uma área, não consegue olhar a outra, né? Ele não consegue esse equilíbrio, né? Não consegue esse equilíbrio. E imagino como que o senhor... Agora, vem cá, o senhor falou que o líder tem esse autoconhecimento. Então, se a gente for pegar ali os pilares da inteligência emocional, com Daniel Goleman, né? Então, nós temos aí o autoconhecimento, depois, né, vem a autorregulação, depois nós vamos estar socializando, nós vamos buscar estar em grupo, né, coletivamente. Então, eu começo a lidar com as outras pessoas. Só que, para isso, eu preciso de algumas competências também, não é mesmo? E quais seriam os pilares ali para essa liderança de alta performance, né, pensando nesse modelo sistêmico, quais seriam esses pilares que nos ajudariam, né? Então, e quais são esses pilares que ajudam as pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas que vão assistir depois, essa live vai ficar gravada? Que pilares o senhor tem para nos dar a dica, para que nós possamos aí seguir uma liderança de alta performance? Perfeito, Didi. Obrigado pela pergunta. E é interessante porque eu falo do alicerce, né? Construir um alicerce, construir ali uma estrutura onde você vai, a partir dali, desenvolver a tua liderança. E esses pilares, eles constituem exatamente esse alicerce, né? Desses
mais de 30 anos de exército, vendo milhares de exemplos na prática, não necessariamente aprofundando como estudo, mas vendo na prática, porque em situações de crise é ali que se toma a decisão e você vê mais à frente o resultado da tua decisão, né? Olha aí, sim, meu pai lá de Paulo Afonso e a Marizã, a esposa dele, estão assistindo a live. Obrigado, Marizã, pai, obrigado por estar aqui na live conosco. Muito excelente. Boa noite. E eu falo, Didi, que é assim, basicamente nós temos 3 pilares. São coisas básicas e que envolvem, como você falou, desde a questão da inteligência emocional à questão sistêmica. Envolve o líder e sua equipe. Qualquer que seja, grupo de amigos, família, o líder e a equipe. O primeiro pilar que eu sempre falo é o líder, tá ligado ao líder. Ele tem estratégias vencedoras. Existem algumas estratégias vencedoras que são, como eu falei, base para o desenvolvimento, para o crescimento de uma liderança. Então, pelo menos, eu sempre lembro de umas 7 estratégias vencedoras. Inseridas tem alguns detalhes, mas 7 estratégias vencedoras bem fáceis de você aplicar. A outra, são 3 pilares, como eu falei. O outro pilar, né, um líder de sucesso extraordinário, de alta performance, eu acredito que ele tem que desenvolver, tem que trabalhar, fora a estratégia vencedora, é ele ter a equipe dele motivada. Nós sabemos a importância de uma equipe motivada. Então, quem tem uma equipe motivada, uma equipe que está feliz no trabalho, uma equipe que está ali cheio de alegria, de felicidade, ele vai trabalhar melhor, ele vai fazer o melhor dele, que é a alta performance que ele pode demonstrar. Então, as estratégias vencedoras de um líder, por quê? Porque o líder, gente, nós comentamos aqui no início e vê como as ideias são congruentes, como elas convergem para o mesmo ponto. Um líder de alta performance, ele tem que ser aquele camarada inquieto. Por exemplo, numa empresa, é o cara que ele tem que estar pensando sempre, poxa, como é que eu vou fazer esse produto aqui em menor tempo, melhor qualidade e com um custo mais baixo? Ele está sempre pensando como é que ele pode melhorar o processo. Como é que eu posso melhorar o processo? Então, um líder de alta performance, ele não pode ser um líder, um chefe, um diretor, um comandante que cai na zona de conforto. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai ter a empresa do lado com o líder que vai estar melhorando e ele vai ficar para trás e a empresa fica para trás. E isso daí, para uma empresa, significa perda de dinheiro, vai cair tudo. O produto perde a qualidade porque o outro está fazendo melhor, vai perder da concorrência. Então, o líder de alta performance tem que estar com isso na mente dele o tempo todo. Ele é um camarada que eu falo o seguinte, é inquieto. Ele está sempre querendo melhorar os processos, resolver problemas, melhorar o produto, melhorar a equipe, motivar mais ainda a equipe. Então, são as estratégias vencedoras. E a equipe motivada. Se ele tiver a equipe motivada, em harmonia, coordenada ali, rumando para as metas que ele está buscando, que são da empresa, vai. Porém, tem um terceiro pilar, que é uma coisa óbvia. Não adianta nada o líder ter todas essas estratégias vencedoras, a equipe dele está super motivada, só que a equipe não ser capacitada, não ser competente. Então, é de vital importância que a equipe seja competente nas tarefas que está executando. Aí eu sempre brinco, né, que até no quartel falava também, às vezes o pessoal fica chateado, né, porque eu pego pesado, fui instrutor de curso de combate, né, no Guerra na Selva e na Montanha, eu falo assim, gente, não adianta a equipe estar motivada, o líder está ali com estratégias vencedoras, com foco, dando exemplo, rumando para o lado certo, se a equipe não sabe fazer a tarefa. Vai fazer besteira. Não tem para onde correr. Verdade. Você colocar uma equipe motivada, mas que não sabe fazer, não vai fazer correto, gente. Então, inclusive, quando eu falo de ser um líder servidor, está inserido nisso. Ele tem que capacitar a equipe.
Então, ele tem que ver aonde cada liderado tem que desenvolver para se tornar capacitado ao extremo, em alta performance naquela atividade. Veja que está tudo conectado. Está aí a questão da liderança sistêmica também, né? Ele tem que estar com essa visão sistêmica, holística, de todo o ambiente de trabalho, do ambiente familiar e tudo mais, né? Aqui tem uma pergunta. Olha Cadê só, aqui? tem uma pergunta do senhor Délcio. O que é mais importante em uma equipe? Comportamento ou competência técnica? Délcio, muito excelente. Obrigado pela sua pergunta maravilhosa. O Didi, ele comentou aqui sobre a inteligência emocional. Comentou até sobre o Daniel Goleman. Né? Muito que bem. Olha, Délcio, se você me perguntar assim, pô, Coronel Reginaldo, se é tão fácil assim, são só esses 3 pilares, por que 95% não estão capacitados? Né, Délcio? Então, para responder tua pergunta, eu vou puxar esse item. Você sabe por quê, pessoal? Porque a maioria dos líderes não sabem disso. Eles até estudam por alto, mas eles não têm esse detalhe. Quais são as estratégias vencedoras realmente? Como motivar a sua equipe? Como capacitar? Aí, por não conhecer isso, Délcio, ele costuma pecar em 3 detalhes, que são, normalmente, primeiro, comportamentos. Olha só que maravilha. Foi exatamente o que você levantou, Délcio. Então, ele peca no comportamento. É aquele líder que é autoritário, ele sabe que ele tem que motivar a equipe, só que ele é um cara estourado. Então, ele tem um comportamento, às vezes, agressivo com a equipe. O segundo item que costumam pecar foi exatamente o que o Didi levantou, inteligência emocional. Então, ele não desenvolve inteligência emocional, ele até estuda, ele estuda o livro do Daniel Goleman e tudo mais, mas ele não consegue pôr isso em prática. E, normalmente, o outro item que pecam para não desenvolver a liderança é na gestão do tempo. Porque isso vai impactar direto naquilo que o Didi também levantou, que foi a questão do líder ter o foco nas metas da empresa, nas metas que tem que cumprir. Se ele não sabe fazer a gestão do tempo, muitas vezes ele atrasa as metas e isso compromete o resultado final da equipe e da empresa. Aí, Delcio, você pergunta, e o que é mais importante? Comportamento ou competência técnica? Olha, você quer a resposta atual, assim, do mundo como está atualmente o mundo corporativo? Comportamento. Vou falar para você sem medo de errar. Os estudos mais atualizados falam. Olha só, Delcio, se você for ver, e os que trabalham no mundo business corporativo aqui devem confirmar também, as pessoas são contratadas por suas competências técnicas, suas habilidades, capacitações. E, normalmente, são demitidas pelos comportamentos. Agora, você imagina uma empresa, os gastos que tem em mandar embora um determinado empregado e ter que montar todo o processo seletivo de novo. Eles já perceberam isso. Às vezes, capacitar um liderado, um empregado, às vezes não, quase sempre é muito mais barato do que você ter que fazer o processo todo de novo, mandando embora por conta do comportamento. E nesse contexto, eu lembro que eu assisti uma vez, acho que do Geraldo Rufino, um vídeo dele rápido que ele falava assim, quando eu vou contratar alguém, eu deixo alguém recebendo ele no estacionamento de carro. Tipo Sim. Aí ele fala que e eles ficam observando da janela qual é o comportamento da pessoa, como é que ele trata o que seria, entre aspas, não, um empregado num escalão menor. Ele fala que dependendo do comportamento dele com aquela pessoa, ele já define se vai ou não contratar. Que coisa maravilhosa, eu acho isso fantástico, porque eu defendia isso 100% nos meus mais de 30 anos no Exército Brasileiro. Eu falo, não, cara, se você é uma pessoa humana, que você quer acertar, tudo bem. Você pode até, por vezes, evitar o conflito.
um feedback de desenvolvimento corrige esse bom mocismo. Mas se você já tem um coração bom, que você quer aprender, você vai conseguir influenciar o teu liderado e vai persuadir. Persuadir no bom sentido, tá, pessoal? Eu falo que quando... Sim, mas existe, né? Mas essa é a essência no meu entendimento. Você tem estratégias vencedoras, uma equipe motivada, uma equipe competente. Aí você vai ter comportamentos positivos, inteligência emocional, gestão do tempo nesse cenário, para aumentar o teu poder de persuasão e influência. Porque você vai convencer aquele grupo a se unirem, cada um com o seu dom, cada um com sua habilidade, sua capacitação, para cumprir uma meta. Agora, vejam bem, eu sei que alguns não gostam da palavra persuasão. Gente, persuasão é convencer o grupo a realizar uma tarefa onde todos vão ganhar. A gente tem que entender muito bem isso. Se você convence o grupo a realizar uma tarefa e nem todos ganham, só ganha o dono da empresa, só ganham os líderes e os liderados não ganham, isso é manipulação. Se você fizer isso, você pode até convencer por um tempo, mas não vai muito longe, porque o teu liderado vai começar a se aborrecer. E lembra o que eu falei? Você tem que estar com a tua equipe motivada, eles vão desmotivar. Se toda vez eles se entregam na tarefa, no cumprimento da missão, e no final eles não ganham, só saem perdendo, ou é o trivial, eles vão desmotivar. E motivação, eu falo, é ter prazer e não sofrer. Tá? Existe uma proporção de equilíbrio, né? Ô, Delcio, respondi aí, sim, meu amigo. Muito excelente. O Delcio colocou aqui que respondeu, que ótimo, agradeceu aqui, ó. Gratidão pela resposta. Que bom. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar, viu? Que nós vamos estar respondendo aqui, né? Agora, Coronel, o senhor veio falar, né? O senhor deu a resposta para o Delcio, eu vou já engatar um pouco nessa resposta aí. Tá bom. Nós temos uma equipe, então, contratamos pelo comportamento, e aí, né, a pessoa está lá trabalhando com a gente, ou contratamos também pelo currículo, porque muitas vezes talvez a gente está precisando daquele currículo. É um conjunto, né? Claro, é um chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Perfeito. Aí tudo bem, essa pessoa está lá, aí no meio ela começa a ter um comportamento que não é legal. Ela até começou bem, porque nós sabemos que todo mundo, quando entra, é o bom moço, né? Então, muitas pessoas entram ali, tudo tranquilo. No meio começa a dar alguma coisa. Ou senão, enquanto nós líderes não falamos nada, enquanto nós estamos passando a mão na cabeça, né? O senhor falou de que não é a questão de passar a mão na cabeça, enquanto nós estamos ali acolhendo, essa pessoa está ótima. E quando nós pressionamos, quando nós cobramos, quando nós pontuamos, isso é papel do líder, né? Porque dar a direção muitas vezes, né? Não é ser agressivo, ríspido, mas é falar, olha, precisa ser feito agora, não é mesmo? Então, não vamos entender liderança, gente. Eu falo porque quem me acompanha também sabe que eu falo de felicidade organizacional e todo mundo acha também que felicidade organizacional, liderança positiva, é também aquele líder que vai, né, ficar ali. Ô, gente, não precisa fazer nada não, pode só que eu faça, tá bom? Não é isso, né? Então, outro dia a gente avança nesse assunto, mas não é isso. Mas isso eu falou, então, comportamento, falou dos 3 pilares aqui para motivar, estratégias vencedoras, capacitação. Vamos falar da motivação. Como motivar essa equipe, então? Como que a gente motiva essas pessoas? Dá uma dica para nós aqui, dá uma ferramenta aí para nós, por favor. Com certeza. Vamos falar um pouco de motivação, então. Mas antes, aproveitando aí a tua deixa, a ideia que você levantou, eu falo assim, contratou, você está com o teu liderado lá. Mesmo que você que tenha chegado novo à equipe, né? O Walt Disney, ele falava assim, surpreendam seus liderados fazendo coisas boas, né? Daí eu falo sempre da importância do feedback. Vejam bem, pessoal, eu não vou entrar no detalhe do feedback aqui, mas o que eu queria deixar aqui como ideia? Teu liderado fez uma coisa boa, dá um feedback positivo. Ah, mas vai cair, né, no descaso, porque vou estar falando. Não se preocupa com isso. Dá feedback positivo. Feedback positivo é maravilhoso. Tem 3 vantagens que são indescritíveis. Tá? E como o Didi falou, ele não está indo muito bem.
mesmo que ele seja novo na função e ele tenha sido contratado mais pelo comportamento do que propriamente dito pelas capacitações, habilidades, ele tem que ter um pouco, é bem verdade, né? Mesmo assim, dê um feedback de desenvolvimento. Por quê? O feedback, de uma maneira geral, pessoal, ele tem que ser encarado como uma prova de amor. E o Didi falou do amor aqui, tá? Até fizeram a pergunta, depois eu vou dar uma olhada. Mas vejam bem, é uma prova de amor. Gente, ó, é importante entender isso. Quando vai se dar um feedback num liderado, você está dando um feedback porque você quer que ele desenvolva. Se o feedback é positivo, um elogio, é porque você quer que ele repita um comportamento. Coloquem isso na cabeça. Lembra que eu falei dos comportamentos lá no autoconhecimento? O feedback tem que ter o foco no comportamento. Quando eu tiver a oportunidade de falar de feedback, eu explico para vocês como é que isso funciona. E olha que nós já aprendemos vários tipos de feedbacks, né? Feedback burger, sanduíche, bons feedbacks, mas tem uma forma de dar feedback que é maravilhoso, que você dá um feedback e o teu liderado fala assim, nossa, meu líder quer que eu cresça, ele está querendo que eu fique mais capacitado. E é isso que eu falo, quando for fazer aquela correção, dar um feedback de desenvolvimento, faça isso com muito amor, com foco no comportamento. Eu quero que ele melhore o comportamento para aumentar as capacitações dele. Eu quero que ele cresça. Então, é uma prova de amor que você está dando para ele. Tá? Tem que gravar isso daí. Aí, rapidamente aqui, depois você vê aí a Vivi Marques fez uma pergunta, né? Aí isso. Eu vou só dar umas dicas, né? Você perguntou, e a motivação, como é que faz, tal? A motivação, ela está dentro das estratégias vencedoras de um líder. Ele tem que motivar a equipe. Eu falo que a primeira forma é inspirar o seu liderado. Você tem que inspirar eles, tem que ser um líder inspirador. Como é que você vai inspirar na motivação? Bom, você vai, fórmula básica, como eu falei, bem prático. Para isso, tem que saber conversar na essência. Você vai alinhar as metas do teu liderado com as metas da empresa, as metas do teu setor, as metas que tem que cumprir. Então, às vezes, o teu liderado ele quer comprar uma casa, trocar de carro. Quais são as metas dos teus liderados? Você sabe. Então, se você não souber, talvez esteja faltando um pouco mais de conversa, você conhecer um pouco mais teu liderado. Quando você entender, às vezes é fazer uma outra capacitação, é fazer uma faculdade, e você vai alinhar, porque via de regra, o que ele quer conquistar, uma viagem, um carro, uma casa, um curso, ele vai conquistar com o dinheiro que ele ganha no trabalho dele. Então, você, às vezes, a meta vai gerar um bônus, vai gerar um algo mais em termos de dinheiro. Então, você vai alinhar. Olha, com isso aqui, se você atingir isso, vai ser mais fácil você atingir tua meta, você fazer teu curso, você guardar um dinheiro para você comprar o teu carro, para você viajar. Você vai fazer esse alinhamento. Essa é uma das estratégias, né? Para motivar. A outra, por exemplo, que é bem interessante, é você simplesmente manter ali ele motivado, né? Pela natureza motivacional. É sustentar a motivação pela natureza motivacional. O que vem a ser isso, Coronel? É assim, gente. As pessoas têm formas diferentes de se motivarem. Então, basicamente, nós temos 3 naturezas motivacionais. A primeira natureza motivacional é o pessoal de superação. Então, essas pessoas de superação são aquelas pessoas que gostam de fazer a coisa rápida, gostam de desafio, não gostam de repetir tarefa. Eles estão sempre elétricos. Tem um amigo meu que é bem antigo, um coronelzão antigo, o apelido dele é Ligeirinho. Rapaz, o cara não para, rapaz. Esse cara é impressionante. Um típico, né, líder e liderado de superação. Então, ele gosta de superar desafios. Essas pessoas, eles não gostam de perder tempo conversando. O que eles gostam? Gostam de pegar o desafio e partir para cima. Sustentar a motivação. O que você faz? As pessoas que são de superação, eles gostam de desafio. Você pega
aquelas tarefas, as metas que são mais desafiadoras, bota na mão desse. O cara vai se sentir super motivado, porque ele gosta de desafio. Tá? E ele agradece. Né? E você nem precisa conversar muito. Você chama lá, ô fulano, vem aqui. Olha, cara, eu tenho um desafio aqui que vai paga a missão para ele que ele vai cumprir lá. E depois você vai monitorando, né? A segunda natureza motivacional são as pessoas de afiliação. Tem pessoas, tem liderados no nosso grupo que eles se sentem bem, valorizados, quando o líder chama ele para conversar, dá um bom dia. E aí, meu amigo, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Aí dá um tapinha ali no ombro. E a família, como é que está? Tal. Ele gosta disso. Então, ele precisa disso. Se o líder não conversa com ele, fala assim, não, meu líder nem conversa comigo, nem se interessa, né? Então, ele precisa, é uma natureza motivacional. Então, esse daí, antes de você pagar a missão para ele, antes de você dar a tarefa para ele, você conversa um pouco. Ó, cuidado, hein? Pessoa de afiliação, se você der corda, ele passa o dia todo conversando. Então, tem que ter uma deadline, tem que ter uma linha limite. É perder o gato, né? Então, você conversa, depois que você conversa um pouco, poxa vida, obrigado aí, tal, legal. Olha só, tem uma tarefa para ti. Aí, depois de dar esse tempo de qualidade, né? Numa conversa agradável, você dá a tarefa que ele vai cumprir feliz da vida. Que ele, puxa, meu chefe estava preocupado comigo, meu líder está preocupado comigo. Entendeu? E a terceira natureza motivacional é a questão do pessoal de influência. O pessoal de influência é outra técnica, gente. Por quê? Porque influência são pessoas que você tem na sua equipe, que eles têm um poder de persuasão muito grande. Eles são eloquentes, comunicativos, eles convencem o grupo. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quando você identificar quem são os liderados de influência e tiver um desafio, uma ferramenta que você vai implantar, um projeto que você vai desenvolver no grupo, você simplesmente chama antes o pessoal de influência e conversa com eles. Por quê? O Max Geringer, no estudo dele, ele descobriu que num grupo de 10 pessoas, normalmente 2 pessoas são muito otimistas. É isso aí, chefe, vai dar certo, sei o quê. 2 pessoas são pessimistas. Ah, para que vai mudar? Não muda nada não, não sei o quê. E 6 pessoas ficam em cima do muro. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Adivinha para que lado que vão essas 6 pessoas? Vão para o lado negativo. Vão para o lado onde o pessoal de influência arrastar. É assim que funciona. Veja que dado importante. Por conta disso, pessoal, quando você identificar um liderado de influência, você tem que chamar ele para conversar e falar, rapaz, ó, fulano estava aqui com a ideia de implantar isso daqui e tal, não sei o quê. O que é que pensei em implantar desse jeito? Aí você fala o plano de ação, de implantação. E você vai perguntar qual a opinião deles. Aí eles, chefe, talvez assim, talvez assado, e você vai aproveitar as ideias que são pertinentes no plano de ação. Poxa, obrigado, tal. Quando você for levar para a equipe, você leva o plano de ação com as ideias do pessoal de influência, algumas ideias pertinentes lá dentro. Que quando ele ouvir e perceber que as ideias dele estão sendo aproveitadas, aí ele vai arrastar esses 6 para o lado do plano de ação. Então, veja a importância de saber a natureza motivacional do teu liderado, conhecer ele realmente. Que ótimo, comandante. Agora, será que a gente consegue responder essa da Viviane aqui? Cadê? Vamos ver, então, aqui, olha só. Um monte de gente entrou aqui também. Nossa, não consegui acompanhar aqui. Ficamos na pergunta da Viviane. Vamos ver aqui onde está a Viviane aqui. Vamos lá. Então, a Viviane perguntou e se a situação do problema está no líder? E os liderados percebem a dificuldade? Como liderar? Percebem a dificuldade? Como lidar com essa situação? Então, vamos lá. E se a situação, o problema está no líder? E os liderados percebem a dificuldade? Como lidar com essa situação? Essa pergunta agora foi de engasgar. Viviane, muito obrigado por sua pergunta. Maravilhosa a tua pergunta. Por quê? Olha, Viviane, como eu comentei aqui, na pesquisa que eu li,
95% das pessoas não estão capacitadas a liderar. E olha só que dado interessante. Dos líderes, os que estão em função, em cargo de liderança, 92% não sabem dar um bom feedback. Ou seja, existe uma probabilidade muito grande de você se deparar com um líder que, de uma forma ou de outra, ele é o problema. Um exemplo prático, que foi o que eu vivi há pouco tempo e eu não consegui mudar, não. Tá? Seria muito bom falar com você que eu tenho experiência de 30 e poucos anos no Exército, liderando equipes de alta performance. Não é bem assim, não. Bem que eu tentei, mas algumas vezes a gente não consegue, e mesmo quando dá errado, a gente busca ali como aprendizado, né, as oportunidades de melhoria. O que acontece, Viviane? Vou ser sincero contigo, tá? Teu líder, vamos dar um exemplo, teu líder não, perdão, não vou usar como teu líder, porque senão a gente pode até te comprometer aí, né? Deixar você aí numa saia justa, né? Mas um liderado qualquer tem um líder que tem comportamentos limitantes demais. Olha, eu vou dar um exemplo do que já vivi em alguns momentos na Força, tá? No Exército Brasileiro. Líderes autoritários, não sabem dar feedback, não inovam, não motivam, muito pelo contrário, vaidosos, prepotentes, arrogantes muitas vezes. Viviane, deixavam o liderado com medo. Medo, eles sentiam medo. O que fazer? Bom, primeiro eu quero te falar que o Instituto Gallup ele fez uma pesquisa e descobriu que 66% dos funcionários empregados que pedem demissão não pedem demissão do trabalho da empresa, pedem demissão do líder. Olha que coisa louca. Então, Viviane, é assim. Nós temos basicamente, no meu entendimento, duas vertentes. Uma, você fazer parte dessa estatística triste. Você não, né? Quem viver essa situação. Tem um líder que ele é o problema, o foco do problema. E eu falo isso nos meus treinamentos. Líderes, às vezes, nós somos o foco do problema do nosso liderado, o foco da interferência. Nós é que atrapalhamos o rendimento, a alta performance dele. Vamos ficar atentos por conta dos nossos comportamentos. Então, uma é o liderado pedir a demissão do líder, sair daquele ambiente. Porque, inclusive, Didi, Vivi, permita-me chamá-la assim, outra estratégia vencedora, tem mais 5 que eu ia comentar, uma outra estratégia vencedora é o liderado ter empatia pelo seu líder. Se o liderado não gosta do líder, ele não trabalha motivado, ele não vai com prazer. No domingo à noite, quando ele lembra que de manhã, na segunda-feira, vai estar com aquele camarada que muitas vezes é prepotente, arrogante, chato, ele passa mal. Então, uma coisa é uma das vertentes, uma direção a ser seguida, você falar, não aceito mais isso, né? E pedir demissão. E a outra aí, me desculpe, né? Vou usar uma frase do José Roberto Marques, que eu não sei se é pertinente, é até um pouco pesada, mas vou usar. O José Roberto Marques ele fala assim, olha, determinadas situações que a gente não está na nossa esfera de atribuição resolver, aceita que dói menos. Aí você vai aceitar. Não tem o que se fazer, né? A não ser que a empresa resolva fazer um treinamento realmente com um treinador que tenha isso em mente. Porque, gente, temos treinadores fantásticos, mas nem sempre eles batem esse lado humano. E olha, pessoal, principalmente no momento atual, no mundo digital, mundo contemporâneo que nós já estamos vivendo, nesse cenário atual, não tem para onde correr. Nós temos que ter uma liderança humanizada. Nós temos que ter uma liderança servidora, tá? Então, se não tiver um treinamento nesse sentido, onde você vai mostrar essas estratégias de uma forma bem prática, Vivi, esse líder não vai mudar, tá? Então, tem que ter um processo de conscientização. Tem que ter aquele processo de autoconhecimento, tá? Então, é isso.
basicamente, o que eu vou fazer para lidar com essa situação? Bom, ou você aceita a situação, porque provavelmente se ele não passar por um processo que vai transformá-lo, que vai levar lá uma ação para melhorar os comportamentos, ele vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar. Ou você aceita, e aí tem um detalhe, Vivi, o liderado nessa situação eu sempre oriento o seguinte, não é porque o teu líder te mantém desmotivado que você vai trabalhar mal. Eu sei que parece até utópico, né? É bonito demais você falar, não, nós temos que ter automotivação, mas na prática não é assim, né? Mas temos que lutar por isso, buscar o conhecimento para tentarmos mantermos motivados no nosso trabalho. Ou você desconecta do líder, ou o liderado desconecta do líder. É o meu ponto de vista, né? Reginaldo, eu também gostaria de contribuir um pouco também contribuindo com o senhor, assim, quando, né, dentro dessa linha mesmo, tipo, eu não vou pedir conta, não sei, eu não tenho condição ainda, eu não quero, né? Sim. Eu acho que tem alguns motivos assim, ó. Primeiro, também tentar dar o feedback para o líder, né? Claro, eu entendo que do caso que ela talvez está colocando, é um líder que não aceita, talvez. Mas compreender que talvez o feedback, assim, primeiro tentar dar esse feedback conversando, né? Se o líder dá abertura. Se o líder não der abertura, eu acho que também o liderado ele pode começar a dar um feedback com atitudes não reativas, tipo assim, ficar faltando ao trabalho e tal, assim. Manter o padrão. Mas dá um feedback proativo. Exemplo, o líder pediu alguma coisa, comece a conversar diferente com o líder, né? Como se diz, não é retrucando ali, né? Não é esse caso, mas comece a conversar diferente, comece a mostrar que aquilo não está sendo agradável, né? Acho que o líder também precisa receber esses feedbacks, né? Olha, não está sendo agradável. Mostrar para o líder, olha, esse comportamento seu não foi interessante, né? E falar dos sentimentos também, sabe? Olha, eu não gostei disso, né? Você agiu assim comigo tal dia, né? Esse comportamento seu não foi legal, não precisa usar esse tom de voz comigo, né? Eu acho que mostrar isso para o líder também, claro. Aí o que o senhor falou, eu entendo perfeitamente. O líder que está assim, ele não vai escutar, ele não vai ver. Normalmente, né? Porém, normalmente não. Porém, talvez, vou usar uma frase também, talvez, né, do José Roberto Marques, mas é uma frase também da Monja Cohen, também fala muito que nós formamos, né, com o José Roberto, né, então ele fala muito a respeito disso. E, na verdade, essa frase, ela é até ela é de Gandhi. Seja você a mudança, né? Nós precisamos acreditar que talvez nós podemos ser a mudança na vida dessa pessoa, sabe? Então, nós talvez podemos ser a pulga ali, porque talvez ele não está percebendo, né? E talvez, olha, esse comportamento seu não está legal. Aí, nossa, é mesmo, você acha? Né? Porque tem pessoas que elas agem sem saber. Isso neurologicamente, nós sabemos que a pessoa age sem ter a consciência do que ela está fazendo. Né? E precisa do outro, do olhar do outro, né? Por quê? Porque ela está agindo pelos mapas mentais dela, né? Pela forma que ela acredita que é certo, né? E está sendo errado. E o líder tem muito disso. Ele toma uma decisão, ele precisa tomar uma decisão, só que muitas das vezes essa decisão dele pode sair errada. E como o senhor falou, se saiu errado, um outro ato de amor, que é, né, a grande transcendência do amor, é pedir perdão, pedir desculpa e tentar fazer novamente de uma forma melhor, né, e tal. Porque nenhum líder também é super-herói, né, gente? Né? Nós somos humanos, não é mesmo? Então, é esse caminho aí. Comandante, nós estamos partindo para o final dessa live. Quero deixar um gostinho também para essas pessoas, né, para a gente pedir para que o senhor possa voltar num outro momento também. Mas antes da gente finalizar, ou partir para uma outra finalização, eu gostaria que as pessoas também colocassem aqui para nós o que estão achando, o que acharam, né, de nós estarmos conversando com o Coronel Reginaldo aqui hoje, o que vocês gostaram, quais são as experiências que vocês tiveram aqui hoje. E gostaria também que o senhor falasse um pouco, Coronel, como o senhor está fazendo treinamento, o senhor me dá uma palhinha aí para o pessoal, divulga seu trabalho aí, por favor, né? Fala seu canal do YouTube, qual que é. Tá ótimo, Didi. Pessoal, eu montei um módulo de treinamento de líderes, inicialmente um módulo de 8 horas, né? Apesar de muitos defenderem que uma empresa não para 8 horas para tirar os líderes para um treinamento, normalmente são palestras de 1 ou 2 horas, mas eu consigo fazer um workshop de 4 horas ou palestras de 1 ou 2 horas.
e monto também treinamentos de alto impacto, ao ar livre, porque foi o que eu fiz a vida toda, né? E com Sim. as capacitações, business, master coach e outras mais de treinamento de líderes, de liderança de alta performance, eu consigo dar um feedback ali para orientar na transformação dos líderes. E face à pandemia, eu até já comecei a fazer treinamentos presenciais em algumas empresas aqui no Mato Grosso do Sul, ligadas ao agronegócio. Mas, mesmo assim, face à pandemia, eu aceitei o desafio de montar um curso online, Didi. Então, no momento, eu estou trabalhando, né, nessa dinâmica, nas atividades necessárias para o lançamento de um curso online, provavelmente na plataforma do Hotmart. Eu coloquei uma meta audaz, né? Lançar no dia 10 de junho. Né? Eu não quero seguir necessariamente o formato que o pessoal segue para lançamento de curso, mas algo semelhante. E teremos novidades aí. Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco principalmente os vídeos das lives que eu gravo aqui, que eu faço com os amigos e amigas. E ele está na bio aqui do Instagram, do meu Insta. Então, entrem lá no Instagram, vão na bio, né, se inscrevam no canal lá, assinem lá, coloquem os comentários, curtam lá o canal, que eu vou estar falando o que eu aprendi aí um pouco, né? E olha, gente, eu falo que nessas questões todas, estratégia, planejamento, tudo mais, na liderança, eu sou um eterno aprendiz, então eu estou aprendendo, e cada dia que passa, cada live que eu faço, não era meu métier e não é ainda, eu aprendo cada vez mais. E queria agradecer ao meu amigo Didi, muito obrigado pela oportunidade, meu irmão, felicidades para você, agradecer a vocês pela presença, por disponibilizarem esse tempo para a gente falar de um assunto tão importante, tão vital, como eu falei, sistêmico, né? Podem ter certeza, isso tudo que eu falei, vocês podem aplicar principalmente no ambiente familiar. É maravilhoso, é muito gratificante, muito bom. Que Deus abençoe imensamente todos vocês e uma ótima semana. Obrigado, gratidão, gente. Muito obrigado. Olha, a Priscila, então, que esteve conosco também, comandante, lá em São Paulo, a Priscila Funari, sucesso aos colegas, né? Agradecendo aqui. Obrigado. Foi muito proveitoso, esses caras têm muito a contribuir. Obrigado, Priscila. Então, olha só também, o Tuti, parabéns, foi show, muito excelente a live. A Marisa, né? É a esposa do meu pai. Que ótimo! Muito olha, excelente. Independente do comportamento, o líder, o liderado deve exercer as tarefas que propõe a empresa, né? Marizan também contribuiu, isso mesmo, Marizan. Olha, professora Verusca, uma ótima semana para nós, que ótimo. Então, isso, muito obrigado, gente, a todos vocês. Olha, estão aqui falando, chegou no fim, mas foi muito proveitoso, né? Nós agradecemos, meu querido, olha, o senhor sabe do meu eterno agradecimento, meu carinho pelo senhor, né, do conhecimento que o senhor me passou, a nossa amizade. Continue aqui, o que precisar, tá? Eu estou aqui à disposição também. Muito obrigado, aprendi muito com o senhor hoje, sabe? Estou aqui, como se diz, estou com o peito engargalhado, como se fala. O coração a gargalhar. Estou com o peito em flores e o coração a gargalhar, né? Excelente. Então, realmente, quanto aprendizado o senhor tem. Te acompanho também. Gente, acompanhe nas redes sociais, me acompanhe também. Nós temos muito aí tentando, né, contribuir cada vez mais. E a liderança é o que a gente gosta de fazer, ajudar as pessoas, não é mesmo? Então é isso. Meu querido, gratidão imensa para o senhor, saúde para a família, tá? Deus abençoe e sucesso sempre. Obrigado para você também, Didi. Sucesso a todos aqui, sucesso. Fiquem com Deus. Grande abraço. Com Deus. Abraço, gente. Até mais.